Salve, salve amigos e seguidores do canal Toyota é Toyota com o Anderson Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos ao único canal no YouTube Brasil com avaliações exclusivas dos veículos da marca Toyota. Hoje no quadro Toyota 0 km eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota Corolla Altis Premium 2.0 Flex 2024, versão topo de linha. Esse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Nessa versão topo de linha, algumas mudanças. Parte frontal da grade que é nova, foi atualizada, novas rodas, o perfil dos pneus um pouco mais alto. Sistema de segurança Toyota Safety Sense com aprimoramentos, agora identifica veículos, pedestres e também ciclistas. Também, agora ele conta com sensor de ponto cego e tráfego cruzado e teto solar para essa versão Altis Premium. No interior também mudanças. Ar-condicionado com duas tomadas USB do tipo C para a fileira do banco traseiro. Painel digital de 12.3 polegadas, recarregamento de celular por indução sem fio e muitos acessórios genuínos que já acompanham o modelo que eu vou mostrar para vocês no decorrer desse vídeo, logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes do sedã médio mais vendido do Brasil nessa versão 2.0 Flex, saindo aqui da sua frente. Dos faróis que saem da lateral são mais afilados vindo até a frente. Todo o sistema de iluminação em LED, exceto a luz de indicação que é halógena. Aí ele tem esse filete menor aqui acima, um outro filete que já passa toda a parte do farol mais acima com a luz de condução diurna. Acendimento automático do farol alto e baixo com canhão de foco projetor de longo alcance e também acendimento automático do sistema comutativo no modelo referente ao sistema de segurança. Mais abaixo na parte do para-choque esses vincos que são bem pronunciados em esse formato de C, com essa peça aqui que tem a pintura cinza metálica e também preto fosco, e aqui um primeiro acessório genuíno que já é esse detalhe cromado onde fica localizado o farol de neblina que é em LED. Sensor de estacionamento dianteiro com um alerta de proximidade no painel, que é um item de segurança interessante, depois eu mostro para vocês lá no interior. A mudança também aqui na parte frontal do modelo, com essa nova grade, com esse detalhe trapezoidal, que antes era na horizontal as aberturas de ar. Agora é no estilo colmeia, com esse detalhe em black piano e as aberturas maior aqui embaixo e também mais em cima. Aqui na parte do capô, todo esse detalhe aqui à frente, que tem essa peça em black piano, com aqui esse friso cromado que se destaca na parte à frente do veículo. Aqui o logo translúcido da Toyota com o radar do sistema Toyota Safety Sense com sensores de segurança que conta agora com aprimoramento. Antes ele identificava somente veículo, agora identifica veículos, pedestres e também ciclistas. Mais acima uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema. Ele tem sistema pré-colisão com frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária. E aqui os vincos que saem lá de cima, vindo até a frente aqui na parte da grade. E agora eu quero mostrar o motor do Corolla. A sua motorização é 2.0 Flex aspirado com 175 cavalos, torque de 21.3 kgfm a 6.600 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas 4 cilindros em linha com injeção direta e indireta. Ele não utiliza correia dentada e sim corrente de comando com bloco em alumínio, auxiliado pelo câmbio automático do tipo CVT que simula 10 velocidades com a primeira marcha engrenada. Ele vai ficar mais ágil numa saída de trânsito. E segundo a Toyota do Brasil, ele ficou mais econômico, em torno de 8% nessa questão de eficiência, por conta do perfil dos pneus e também referente às mudanças sobre a legislação do Proconv L7. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referente a consumo e quais os acessórios que vêm de série nesse modelo. No capô, manta acústica e também manta acústica entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior do Corolla, que eu vou continuar mostrando para você. Deixe aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever em nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas.
Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas, que foram atualizadas. Ela tem a parte diamantada das bordas vindo até o centro, os vincos bem aparentes com a pintura em black piano. E aqui foi adicionado um item série aqui no caso, que é a porta anti-furto que não acompanhava o modelo anteriormente. Mudança também no perfil dos pneus. Anteriormente era 225/45, agora passa a ser 215/50, roda de 17 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Corolla, que mede 4 metros e 63 centímetros de comprimento, vão livre de solo de 15,1 centímetros. Caixaria de roda, todo esse detalhe com um vinco bem aparente, e aqui um detalhe com um vinco da primeira porta até a segunda porta, bem aparente, e um acessório genuíno também da Toyota que foi adicionado no modelo com a inscrição Corolla, aqui com um detalhe cromado na parte lateral. Todo o vinco aqui que passa na parte lateral e vai até a parte da lanterna traseira. Na coluna A, esse detalhe preto fosco e também todo esse detalhe cromado que sai da primeira coluna até a terceira coluna. Parte com preto fosco aqui abaixo do retrovisor, e aqui indicador de seta e também rebatimento automático e também eletrônico na parte do botão que você aciona lá no interior do veículo, e foi adicionado sensor de ponto cego e tráfego cruzado que não tinha anteriormente no modelo, uma mudança significativa. Aqui o detalhe é na cor do veículo, que é um branco perolizado, branco lunar, assim como as maçanetas do veículo. Na coluna B o detalhe em preto fosco, e aqui teto solar para essa versão topo de linha, que vai trazer mais luminosidade e amplitude no interior do modelo. Também todo esse detalhe aqui preto fosco, com uma parte envidraçada, terminando com esse detalhe cromado, como eu falei para vocês, na coluna C. Suspensão traseira é do tipo independente multilink, os vincos aqui na parte lateral, que ficam bem marcantes, que eu quero abrir a imagem para mostrar a parte traseira do modelo para vocês. Os detalhes na parte traseira do modelo começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento com um alerta de proximidade no painel, que depois eu mostro para vocês no interior. Todo esse vinco da parte do para-choque que termina aqui com o mesmo formato de ser lá na frente do modelo, com uma peça aqui com um detalhe com refletor noturno para ajudar na visibilidade. As lanternas elas saem aqui da lateral, vindo até a tampa traseira com máscara negra, indicação aqui em LED também aqui na parte do modelo, indicação de ré, e todo o detalhe com a iluminação em LED que realmente se destaca aqui no modelo. Todo esse friso cromado que atravessa toda a tampa traseira com essa parte mais brilhante e fosca, e a inscrição Corolla, Altis e o detalhe com o logo da Toyota, todos com os detalhes cromados. Aquecedor do vidro traseiro, terceira lanterna de frenagem. Para fazer a abertura do porta-malas, você aperta esse botão aqui, você consegue estar fazendo a abertura desse porta-malas, que tem capacidade de 470 litros. Por ser um sedã médio, tem um bom espaço. Iluminação aqui halógena, e puxando aqui você tem o kit de ferramentas também com step de uso temporário com roda em aço, que não teve alteração, é o mesmo perfil do modelo 2023. Toda essa manta aqui para trazer um acabamento melhor, câmera de ré que depois eu mostro para vocês lá no interior. Na parte de segurança ele conta com lanterna de neblina em LED para trazer mais visibilidade. Falando em segurança, ele conta com freios a disco nas 4 rodas e freios ABS com EBD e BAS, e também assistente de rampa e 7 airbags no total. São 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, também cortina nos vidros e laterais. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo, são 2,70 m de comprimento. Coloquei o banco do motorista aqui todo para trás. Vou me sentar aqui para mostrar para vocês referente ao espaço. Praticamente aqui sobram 3 dedos, como vocês podem ver nessa questão. O teto ele é mais claro, com as alças, iluminação halógena, teto solar que traz mais luminosidade aqui no interior, e todo um detalhe mais requintado com essa cor bege e também cinza que se destaca aqui no modelo. Portas revistas somente aqui para o lado do passageiro, e a novidade, saída de ar-condicionado aqui para a fileira traseira com 2 tomadas USB do tipo C, vai trazer mais comodidade para quem vem aqui atrás do modelo, uma mudança significativa no modelo. Revestimento do banco em couro com essa parte mais lisa, costura aparente, e aqui todo esse pontilhado, essa parte aqui é cinza, e mais acima, como vocês podem ver, é bege. Vou descer aqui para mostrar os detalhes ainda para vocês na fileira do banco traseiro. Cinto de 3 pontas, encosto de cabeça para todos os ocupantes, também aqui descansa-braço com opção para 2 porta-copos, facilita ir viajando com 2 ou 4 pessoas aqui no modelo, e, enfim, favorece. Também Isofix com a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo
e direito, e alerta de afivelamento do cinto traseiro aqui na parte da segunda fileira dos 3 ocupantes. Também apertando esse botão aqui, ó, o banco é bipartido, 60 por 40. Você consegue descer os 2 bancos se for o caso, para carregar algo maior que não coube no porta-malas, por exemplo, uma escada. Isso facilita de certa forma. Revestimento aqui da porta todo em couro, bem macio ao toque, com essa linha aparente com a parte cinza. Aqui já é com um plástico mais macio ao toque, com essa costura aparente, com a cor aqui bege. E aqui os puxadores que são prata, esse detalhe em black piano, e acionador do vidro elétrico com a função auto-dial, sobe com um toque só, um nicho na lateral da porta e alto-falante aqui na porta do Corolla. A sua chave ela é do tipo presencial, com uma inscrição e o logo Corolla. Do outro lado aqui uma segunda opção de abertura do porta-malas e alarme perimétrico e volumétrico no seu interior. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão aqui entre a maçaneta para que você possa ter acesso ao Corolla através da Smart Entry. Traz mais comodidade. Eu quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. E o primeiro detalhe aqui, ó, um outro acessório genuíno, a soleira aqui iluminada com esse detalhe com LED azul e também um LED mais claro aqui, realmente dá um destaque na parte do interior do modelo noturno. Aqui você tem regulagem elétrica somente no banco do motorista, então você consegue colocar para trás, para frente, regular aqui o ângulo das pernas, a altura aqui do banco, e esse botão você regula a inclinação das costas para você deixar de acordo o seu conforto. Uma terceira opção aqui de abertura do porta-malas e também do tanque de combustível, que são de 50 litros, a inscrição Corolla ali na parte do tapete. E vamos entrar aqui para conhecer o interior do Corolla Altis Premium 2.0 Flex. Confesso para vocês que esse carro é muito difícil de achar na concessionária. Eu saí correndo aqui para poder gravar esse modelo para vocês. Mudança interessante aqui no interior desse modelo: painel digital de 12.3 polegadas, uma mudança bem interessante. A multimídia ela é de 9 polegadas, com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Você não precisa estar utilizando o cabo ali para fazer o pareamento. Isso também é interessante. Os 4 botões físicos aqui ao lado, tecla Home e os volumes. Aqui a multimídia ela é bem intuitiva. Você apertou aqui a opção de mídia, AM, FM, USB, estações de rádio, favoritos, Bluetooth e projeção de tela. Aqui você tem o telefone, clicou, ele já vai fazer a opção aqui via Bluetooth do seu aparelho, smartphone ou Android Auto e Apple CarPlay. Isso facilita, ficou realmente mais fácil para fazer utilidade. Aqui a opção de veículo, que você tem aqui informações de rota, velocidade média, tempo decorrido e quanto que você consegue rodar com combustível. Está marcando aqui 78. Na parte de consumo combinado, a média de consumo, histórico, que você consegue fazer todo o acompanhamento aqui também na multimídia. E na opção aqui de configurações, você tem aqui dispositivos, equalização de som e referente a configurações do sistema, da multimídia, do carro, parte de iluminação, você consegue ver nessa parte também. Isso realmente é bem bacana para fazer a utilização aqui na multimídia. Botão Start-Stop para fazer ignição aqui no modelo. Ar-condicionado, que é do tipo digital 2 zonas, com ar quente e ar frio. Você consegue colocar uma temperatura aqui para o lado do motorista, uma outra temperatura para o lado do passageiro. Você liga o ar-condicionado, fileira do banco traseiro para você acionar, uma mudança interessante. Reuso da ventilação no interior do veículo. Aqui você aumenta o fluxo do ar-condicionado. E onde você vai direcionar esse fluxo? Aquecedor do vidro traseiro. Aqui na parte do console central, todo em black piano, com essa parte aqui prata, como vocês podem ver. Aqui já é preto fosco e aqui o detalhe creme. E também recarregamento de celular por indução aqui no console central. Essa base que você tem aqui para colocar o seu smartphone, se ele for compatível com a tecnologia. Isso realmente favorece no dia a dia, com certeza. Esse botão Sport, quando você aciona ele, ó, ele vai mudar aqui na parte do painel. Olha que legal. Função Sport, função normal ou função Eco. O que serve essa função Sport? Ela vai fazer a troca simultânea aqui do sistema automático mais rápida, para você ficar com um giro maior no motor. Isso favorece também. E esse botão que você consegue estar ativando ou desativando o sistema referente à tração e estabilidade do modelo. Lembrando que ele tem assistente de rampa, freio ABS com EBD também e BAS. E aqui você tem a opção, ó, colocando câmera de ré. Você tem aqui as linhas dinâmicas somente de distanciamento, mas ele não tem as linhas aqui referente ao ângulo do volante. Lembra que eu falei para vocês referente a sensor de estacionamento dianteiro e traseiro? Pois é,
ele tem aqui a opção, ó, quando você está próximo do objeto, ele vai aparecer aqui os sensores. E falei para vocês também de sensor de tráfego cruzado e sensor de ponto cego. Ele tem também aqui, foi um aprimoramento de segurança. Então quando o veículo passa ali atrás ou no tráfego cruzado, ele também vai dar o alerta no retrovisor. Uma mudança interessante que anteriormente não tinha no modelo. A opção Drive, você coloca aqui para o lado esquerdo e faz as trocas manuais. Para frente da primeira a sexta, aliás, a 10ª, para trás as reduzidas. Vai favorecer uma descida de serra para você utilizar como um freio motor ou para uma retomada de curva ou algo do tipo. Freio de estacionamento continua sendo manual, com alavanca. E os detalhes aqui com 2 porta-copos. Descansa-braço revestido em couro, com a linha aparente, bem macio ao toque. Puxando aqui você tem todo esse espaço para estar utilizando. Uma tomada USB tipo C e também uma tomada 12 volts para você utilizar aqui no modelo. O banco dianteiro é revestido em couro, com essa parte mais lisa, aqui a costura bem aparente, todo esse pontilhado aqui ao centro, mais acima aqui já é bege, como vocês podem ver. E a parte lateral aqui para trazer mais conforto. Regulagem de altura de cinto de segurança, quebra-sol aqui com a opção do espelho, você puxa, acende a iluminação aqui, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro, que é halógena, retrovisor que é do tipo fotocrômico, ele vai reduzir o reflexo com um carro vindo com farol alto atrás de você à noite, é um item de segurança interessante. A parte de iluminação aqui halógena e aqui o teto solar, você consegue fazer a abertura aqui, ó, e ele tem sistema anti-esmagamento, então se você colocar as mãos ali, ele não vai esmagar um dos seus dedos. Você pode estar puxando essa persiana aqui também para tampar a luminosidade caso você queira, e esse botão referente a alarme volumétrico no interior do veículo, você pode ativar ou desativar. Vamos supor que você queira deixar algo que se mova no modelo, não vai disparar o alarme do carro, favorece e facilita também no dia a dia. Todo esse revestimento aqui bem macio ao toque, com imitação de costura, na verdade é uma costura mesmo aqui, não é imitação. E aqui o detalhe em black piano e também esse detalhe todo cromado ou prata que termina ali no difusor do ar-condicionado. Aqui mais abaixo uma tomada USB, você pode conectar um pendrive ou colocar um celular para recarregar da forma que você achar melhor. Porta-luvas aqui ele desce bem devagar, tem um amplo espaço para você utilizar. Parte do painel aqui, ó, o acabamento aqui da parte do painel, ó, bem macio ao toque. E aqui também referente ao sistema de som que você tem ali para favorecer. Aqui mais acima já é com acabamento aqui com plástico rígido, com esse detalhe em preto fosco. E aqui já é com um detalhe, ó, bem macio ao toque, como vocês podem ver aqui. Na porta do motorista todos os comandos são iluminados, 4 vidros elétricos com a função auto-down, sobe com um toque só. Trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento eletrônico, ou quando você aciona a chave ou aperta o botão, ele vai fazer o rebatimento aqui também. Regulagem elétrica dos retrovisores, tanto do lado esquerdo e direito, na parte interna que você consegue fazer também. E aqui regulagem do facho do farol na parte do painel. Por ser um sedã médio, você coloca mais peso, você consegue regular para cima ou para baixo, favorece. Esse botão faz parte do sistema Toyota Safety Sense, farol alto e baixo comutativo. Você ativando aqui, deixando ele verde com o farol alto, ele vai, quando você colocar o farol alto aqui, você vai manter o sistema ativado. Veio um veículo contra você, ele abaixa o farol automaticamente. Passou o veículo por você, ficou escuro novamente, ele volta para o farol alto. Favorece quando você está viajando realmente para poder estar utilizando aqui o modelo. Foi adicionada essa tecla Odotrip por conta do painel digital, aí você aperta, tem trip A, trip B e odômetro total aqui do lado esquerdo para fazer a utilização. Aqui mais abaixo, abertura do cofre do motor. E a sua direção é eletroassistida com regulagem de altura e regulagem de profundidade. Volante que é do tipo multifuncional, com todo esse revestimento aqui em couro com uma linha aparente. E aqui você tem os comandos referente ao computador de bordo que você faz ali no painel digital, comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth. Aqui do outro lado, os comandos referentes para você passar as estações de rádio ou a música que você está ouvindo. E já nessa parte aqui você tem os comandos referentes ao ACC do veículo, que aí você consegue estar utilizando aqui o ACC, que é o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, que aqui você seta a velocidade que você deseja. Vamos supor que você setou a 100 km por hora, e um carro à sua frente diminuiu a velocidade e você não percebeu. Ele vai se igualar à velocidade do carro que está à frente, evitando que você tenha uma colisão com um veículo. Favorece. Esse outro botão aqui faz parte do sistema de mudança de faixa involuntária no modelo. Vamos supor que você manteve ativado isso daqui. Quando você não der seta para o lado esquerdo ou direito, informando que você está saindo da faixa de rodagem, ele vai te dar um alerta sonoro e visual,
para te informar que você está saindo da faixa de rodagem. E teve aprimoramento aqui no sistema de segurança. Anteriormente ele identificava só veículos, agora veículos, pedestres e também ciclistas. E ele tem também alerta de centralização em faixa, ou seja, ele vai corrigir para que você permaneça ali na faixa de rodagem. Esse outro aqui faz parte do pré-colisão, que você mantendo ativado, ele vai, no caso, numa situação de risco iminente ali que você está conduzindo e não viu, ele vai te dar um alerta sonoro e visual também. E aí, se você não tomar uma medida evasiva para sair dessa situação de risco, ele vai acionar os freios de forma semi-autônoma para evitar que você tenha uma colisão com o veículo ou danos mais severos. E o sistema tem também oscilação do volante. Vamos supor que você está com muito sono ali na estrada e está oscilando muito o volante. Ele vai te dar um alerta sonoro visual e uma xícara de café no painel ali para falar para você que você está com muito sono, provavelmente você pode sofrer um acidente. Isso é muito interessante nessa questão de sistema de segurança aqui no modelo. As mudanças aqui no pedal shift no volante para você fazer as trocas se necessário, e o painel aqui que você tem 12,3 polegadas, que foi uma mudança também significativa. Conta giros aqui com média total, velocímetro digital, velocímetro de forma analógica, que mesmo sendo digital, e aqui os detalhes com tanque de combustível que você tem aqui, que é 50 litros, e você pode rodar ali, como está marcando, 76 km. O detalhe aqui também com temperatura do motor, e você colocando aqui, ó, a setinha para baixo, você tem três opções. Opção 3, que é a que está agora. Opção 2, ele já vai mudar aqui, ó, modo eco e as informações aqui ao lado. Opção 1, ele já vai ficar praticamente sem nada. Você tem um detalhe também, você pode segurar aqui, ó, no OK e colocar para o lado. E aqui ele muda para esse lado aqui, você coloca a seta para baixo, ele vai mudando aqui, ó, média total, modo eco, sistemas de segurança, bússola de navegação e aqui a rádio. E aí ele volta aqui, ó, toda essa parte com o descritivo. Você pode colocar para o lado direito também, como eu fiz aqui agora. Então você vai colocando para baixo aqui, ele vai mudando ali, ó, todas as médias também, conforme você pode estar acompanhando, trip A, trip B, ou deixar ali sem nada. E voltando para essa parte de configurações ao centro aqui, você tem esse detalhe também, ó, configurações do medidor. Então você tem essa opção, você segura aqui ao centro e você tem o tipo de medidor. Esses dois arcos, ou com um arco aqui ao centro, ou voltando aqui, deixa ele mais limpo aqui, sem nada para poder estar mostrando. Voltando aqui, você tem também essas opções aqui, ó, estilo de medidor. Você tem aqui o esportivo, que é esse que eu coloquei agora, o robusto, que já é esse daqui, muda a tela lá no fundo, o inteligente já vai mudar também lá o fundo, e casual. Se eu colocar aqui, ó, o tipo de medidor também, colocar esses dois arcos, aí aparece aqui de uma forma diferente para vocês verem aqui, ó, nessa parte inteligente ele já vai mudar os conta-giros ali, fica bacana também. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui do Corolla Altis Premium Flex 2.0 2024. Espero que vocês tenham gostado desse modelo. Eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. E agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Luiz Felipe, da cidade de Guanambi, lá na Bahia. O segundo salve do canal vai para Glauber Medeiros, da cidade de Rio das Pedras, em São Paulo. O terceiro e último salve do canal vai para Luiz Basílio, da cidade de Presidente Prudente, também em São Paulo. Para você que deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixa embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja, para que eu te mande o salve. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!